Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2020, oitavas de final. Já temos um classificado para as quartas de final, que é o São Paulo, que teve o jogo São Paulo e Fortaleza adiantado aí um pouquinho, devido a esse monte de jogo que tem, de um monte de campeonato. Então eles se anteciparam e já foi classificado o São Paulo. Todos sabem, 2 jogos, 2 empates. E o São Paulo acabou se classificando nos pênaltis. Tivemos na terça-feira o primeiro jogo de Botafogo e Cuiabá. Botafogo jogando em casa, perdeu para o Cuiabá de 1-0. Agora tem uma situação bem complicada para virar. Não é impossível, mas pode virar. Mas já mandou o seu treinador também embora. Botafogo, os seus dirigentes acham que realmente o problema do Botafogo é só treinador. Porra, não é, né, velho? A gente sabe que o problema não é só o treinador. Não é só o treinador. A diretoria comprou uma ideia, quer dizer, vendeu uma ideia para os torcedores, um monte de ilusão, um monte de abobrinha. Parte da torcida aceitou, acreditou, viajou na maionese também. Não é isso, parceiro. Não é isso. Mas dá para o Botafogo ainda recuperar. Nesta quarta-feira teremos 4 jogos e quinta-feira teremos 2. Tivemos já no início, 4 horas da tarde, o empate Santos e Ceará na Vila, 0-0, Santos com jogador a menos. E logo na sequência desse jogo, às 7 horas da noite, tivemos o jogo que eu vou dar o meu pitaco aqui, eu vou fazer a minha resenha, que é Atlético Goianiense 1, gol no finalzinho de pênalti do goleiro. O goleiro bateu o pênalti, tá? Bateu o pênalti e fez o gol. Internacional, líder do Campeonato Brasileiro, 2. Tava 2-0 e no finalzinho o Atlético Goianiense fez 1. E vamos ser bem sinceros, meu amigo torcedor de Atlético Goianiense Internacional, merecido o gol do Atlético Goianiense. Que o Internacional fez o segundo gol quando o Atlético Goianiense estava jogando mais. Estava jogando mais. Então, bom, a gente está falando de mérito. Se ia fazer o gol ou não, era outros 500. Mas mérito, por tudo que o Atlético Goianiense fez, ele merecia ter feito um gol. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Atlético Goianiense, para você, meu amigo torcedor do Internacional, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal também. Então vamos lá, galera. Atlético Goianiense 1, Inter 2. Bom, Inter entrou com um time reserva, né? Entrou com um time reserva. Foi início do jogo para cima. Jogou ali com o Rodinei e Moisés e as laterais, o Lomba. Quer dizer, reserva tinha umas peças ali. Eu acho que o goleiro, né, o Cuesta, acho que todos os outros são reservas, né? Mas o Moisés, eu acho que vira e mexe entra também, é titular, não é? Vira e mexe entra, mas acho que o Cuesta e o Lomba. Restante, time reserva. Dava pro gasto para o Atlético Goianiense? Dava pro gasto. Dava pro gasto, são 2 partidas. E o Internacional apostou nisso até para descansar os seus jogadores, porque é líder do Campeonato Brasileiro. Final de semana tem um jogo aonde o Internacional é favorito, mas vai jogar fora de casa contra o Corinthians, se eu não estiver enganado. Eu acho que é isso, acho que é fora de casa. Se for em casa, aí é mais favorito ainda. Mas tem um jogo complicado contra o Corinthians. E entre o jogo complicado pelo Brasileiro do Corinthians e contra o Atlético Goianiense pela primeira partida da Copa do Brasil, o treinador optou em poupar nesse primeiro jogo por causa do Campeonato Brasileiro. É uma decisão
que alguns podem falar polêmica se o Internacional perdesse. Por quê? A Copa do Brasil é mata-mata, filho. A Copa do Brasil é mata-mata. Mas entendo que o Inter vislumbre, tem que vislumbrar, e não é, nesse caso, menosprezar o Atlético Goianiense, mas vislumbra que e faz ali que o time reserva bata com o time titular do Atlético Goianiense. Isso não é nenhum demérito, é circunstâncias do futebol. E o Internacional fez isso. Começou bem, meteu um gol, jogada pela ponta, onde o sistema defensivo do Atlético Goianiense deu mole, ficou um buraco. Um bom cruzamento, a cabeçada, 1-0. Fernandes. A partir daí, o Internacional, por uma característica do time, porque é característica do Internacional, não é característica só do time reserva. Tá? Não é característica só do time reserva. Vamos lá. Meu amigo torcedor do Inter. Palavra que ficou se usando muito no passado, vocês não estão nem usando muito, mas eu vou usar. É o tal de outro patamar, que se usa muito. Taticamente, o Internacional já está em outro patamar. O Internacional, taticamente, já está num outro nível que a maioria dos clubes do Brasil não estão. Tá? Você vai contar aí, talvez na palma da mão, os clubes os times que estão taticamente num patamar mais acima. Aonde você coloca um time titular ou time reserva, ou um misto, e o time joga mais ou menos do mesmo jeito. Lógico, vai mudar as características por causa de um jogador ou outro. Mas tem um plano de jogo. E é o Internacional. Então isso é um outro patamar. E o Internacional está nesse outro patamar tático. Mas também fica nítido que os titulares não têm uns reservas para deixar a coisa equilibrada. E eu não estou menosprezando o Internacional. Eu estou sendo bem sincero. Inclusive o próprio treinador falou isso, que ele precisa de peças. E eu concordo com ele. E eu já tinha falado isso há muito tempo. Teve alguns torcedores do Internacional um tempo atrás, quando eu falei isso, me criticaram. Eu falei, rapaz, não é. O Inter tem um time bom, tem umas 3, 4 peças que vão substituir e vai manter o nível, o restante o nível vai dar uma caída. E é a realidade, o treinador está falando isso. Ele precisa de peças. Não sei se o Inter vai dar. Mas, quando você coloca um time reserva para jogar, e você, ao longo da partida, você vai introduzindo os titulares nesse time, você consegue perceber nitidamente que o nível do jogo aumenta. Foi o que aconteceu com o Inter. Então não tem como não falar que existe uma diferença entre os titulares e os reservas. Então o Inter começou, fez 1-0, depois deu campo para o Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense foi para cima. E por que eu falei no início que não é só o time reserva que faz isso? O Inter com o time titular, lógico, tem mais qualidade, então aproveita um pouco mais. Mas geralmente o Internacional, por característica de jogo, quando está ganhando, ele dá uma recuada. É só você... Lógico, eu não estou comparando o time do Atlético Goianiense com o do Flamengo. Não é isso. Tá? Não é isso. A gente está falando de características do time. E o Inter acaba fazendo isso com qualquer time quando ele está ganhando. Tá? Ele acaba puxando o adversário para cima para poder ter espaço para sair no contra-ataque. Cada um tem opinião. Eu não gosto, eu acho isso muito arriscado, porque a bola fica muito próxima ao seu gol. Se você tem condições de fazer um gol e continuar com a posse de bola, melhor. Agora, você dá a posse de bola simplesmente para ganhar campo, eu acho perigoso. Mas cada um tem
uma visão sobre isso. A minha é essa. E neste jogo, mesmo o Internacional com reserva, ele poderia ter ficado mais com a bola. Não ter tomado sufoco e deixar o Atlético Goianiense crescer. O Atlético Goianiense cresceu e cresceu muito. E foi para dentro do Internacional. Inclusive teve até um pênalti, que depois o juiz tirou, acertado, que para mim também não foi pênalti. O jogador do Atlético Goianiense cavou, mas teve um pênalti, que poderia ter saído o gol. E teve situações que o Atlético Goianiense criou que poderiam ter empatado esse jogo ainda no primeiro tempo, por uma característica do time. Então o Inter fez um bom início, ali depois do gol, mais uns 5 minutinhos, depois deu uma caída, deu uma recuada, o Atlético Goianiense subiu de produção. O jogo ficou mais ou menos equilibrado, mas o que o Inter estava de bom deu uma caída e o Atlético Goianiense se equilibrou. No segundo tempo, o Inter, muito parecido com o que o time titular fez contra o Flamengo, também dá. Isso é perigoso. Isso pode custar um campeonato, isso pode custar uma classificação. É bem complicado. Aí, meu amigo torcedor do Inter, que depois vai reclamar, o Atlético Goianiense deu 16 chutes. O Inter, 8. O Inter quis viver de contra-ataque, não quis segurar a bola. Ah, mas era o time reserva. Aí você vai concordar comigo. Os reservas do Inter, a grande maioria não estão à altura do titular. Então, o Inter tem um grande time, mas ainda não tem um grande elenco. Mas vai levando dessa maneira. Tem que botar para jogar. E quando bota os reservas, tem que se utilizar dos titulares para aumentar o nível. E foi isso que aconteceu. E ficou muito nítido quando entra Edenilson, quando entra Patrick, quando entra D'Alessandro, que não é titular, mas é o 12º titular, porque ele sempre entra, tem muita qualidade. Então o time dá uma mudada, sobe a qualidade do time. Então você vê que existe um desnível. O Inter teve um pouquinho mais de posse de bola, mas até aí muito normal, mas acabou atacando menos do que poderia atacar. Lógico, eu sei, se tivesse com um time titular, provavelmente o Inter ia ficar mais com a bola. Mas eu não estou criticando o treinador do Inter por ter colocado o time reserva. Não estou, foi uma opção dele. Foi uma opção dele. Deu certo, ganhou o jogo. Mas se perde, nego ia criticar. Iam bater nele. Como eu vejo alguns torcedores, mesmo o Inter, líder, eu vejo um torcedor bater, porque não concorda com algumas escalações, não concorda com isso, com algumas mudanças, coisa e tal. Então, segundo tempo, o Atlético Goianiense foi mais para dentro, pressionou, botou correria, estava jogando melhor, até que numa jogada do Inter bem trabalhada, o Moisés fez o segundo gol. O Kudê, dentro desse jogo, principalmente no segundo tempo, ele percebeu que o time não tinha força para segurar a bola, ele teve que fazer mudanças, e ele fez mudanças. Ele colocou em campo o Edenilson, o D'Alessandro, o Peglon, o Patrick, o Abel Hernandes, ou seja, jogadores com a qualidade maior para ficar com a bola. Aí você vê a diferença que tem o elenco. Nesse jogo, o elenco fez uma diferença, porque deu para segurar o jogo. Quando o D'Alessandro entrou, ainda estava 1-0, acabou fazendo o segundo, se eu não estiver enganado. O time deu uma encorpada, o Atlético Goianiense deu uma diminuída da intensidade, porque o Inter começou a ficar mais com a bola, o D'Alessandro começou a segurar essa bola, não estava entregando a bola para o Atlético Goianiense de qualquer maneira. Será que se não colocasse esses caras, conseguiria segurar o 2-0? Ou faria o 2-0? Eu não sei, isso é muito complicado de falar. Mas o treinador foi esperto, porque ele viu que o jogo estava por um fio.
Finalzinho acabou tendo pênalti, o goleiro bateu, até o Atlético Goianiense realmente merecia um gol. Aí você pega a estatística, meu amigo torcedor do Inter, você vai entender e vai concordar comigo. O Inter deu 8 chutes, 4 em direção ao gol. Fez 20 faltas. 20. O Atlético Goianiense fez 7. O Inter ficou parando o jogo porque ficou jogando mais atrás. Essa posse de bola subiu quando entrou Edenilson, Patrick e D'Alessandro. Que aí eles começaram a tocar a bola, principalmente o D'Alessandro começou a segurar a bola. Aí você pega os escanteios. O Inter não teve um escanteio. O Atlético Goianiense teve 5. Impedimentos, o Atlético Goianiense não teve. Por quê? O Inter não estava dando o contra-ataque. Porque quando fez o gol, foi mais para trás e não deu o contra-ataque. O Internacional teve 3. Então, pela estatística, fica bem nítido como é que foi o jogo. Como é que foi o jogo. E ficou bem nítido, para quem tinha alguma dúvida, que existe uma diferença muito grande ainda do que é o time titular do Inter para os seus reservas. Dá para ganhar o Campeonato Brasileiro? Dá. Mas o Inter vai ter que intercalar e poupar em alguma coisa. Ele poupou hoje na Copa do Brasil. Mas será que se no meio de semana, em vez da Copa do Brasil, for a Libertadores, o Inter vai poupar? Não vai na Libertadores. Então ele vai ter que colocar o time para rodar, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. E vai poupar na Copa do Brasil? É um caminho curto, é um título. Então é bem complicado. Mas o Inter está pelo caminho certo. O Inter vai disputar os 3 títulos. Vai disputar. Vai ganhar? É outros 500. O temor que a gente tem, principalmente no caso os torcedores do Inter, é em relação a trocar titular por reserva. No jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Inter teve essa dificuldade de tirar um titular e botar uma reserva, porque o rendimento cai. E para um jogo difícil como foi o de domingo passado, o Inter sentiu o tanto que o treinador falou. Mas quando for o contrário, o Inter leva uma vantagem, porque os titulares vão aumentar o índice, o nível do jogo. Mas foi um jogo interessante, corrido, batalhado, lutado. Lógico, o Inter não fez um partidaço, porque não estava um time titular. E mais uma vez, eu sei que o Inter tem que poupar. E como ganhou, fez certo, parceiro. Fez certo, ganhou o jogo. O próximo em casa, semana que vem. Acho que é numa terça-feira. Tá classificado? Não. O jogo tá Atlético Goianiense 1, Internacional 2. Será que lá ele vai poupar? É perigoso. Então eu acredito que ele não vai poupar. Ele vai com os titulares. Ele vai com os titulares contra o Corinthians, com os titulares contra o Atlético Goianiense, acredito. Será que ele vai dar esse mole de arriscar? O jogo tá só 2-1. O Atlético Goianiense faz um gol, empata tudo. Não tem negócio de gol fora. Não tem negócio de gol fora. Placar igual, acabou. Diferença de gols, aquelas porra. Então aquele gol, faz um fora de casa, vale 2, isso acabou. Então, não acredito que ele vá. O Atlético Goianiense tá vivo, esse golzinho no finalzinho coloca o Atlético Goianiense dentro do jogo. Será que o Inter vai esperar o Atlético Goianiense, vai sentar no resultado, jogando em casa? Não acredito. Então, é um risco. O Atlético Goianiense é muito bom o contra-ataque também. Não é o melhor do mundo, mas tem que ser o contra-ataque que encaixa. Então, a partida está em aberta. A partida está em aberta. Tudo pode acontecer, mas lógico, o Inter é favorito, principalmente decidindo em casa. Mas eu quis gravar esse vídeo principalmente porque ficou bem claro para todos a diferença que tem os titulares do Inter pro reserva.
o Inter precisa de peças, pelo menos umas 3 ou 4 peças dali de reposição, para ter uns 8 jogadores que entrem e não deixem o nível cair muito. Porque isso faz diferença. Vamos lembrar, o Inter está na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Precisa de elenco, principalmente quando o negócio começar a funilar. Grande resultado, parabéns ao Inter, tudo em aberto. Atlético Goianiense na baixa cabeça, vai para dentro também. E tamo aí. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tamo junto.